Boa tarde, pessoal. Queria falar um pouco sobre isso e feliz coincidência pelo dia de hoje e o título dessa palestra. Antes de mais nada, muito obrigado à comissão organizadora, em especial ao Rodrigo Vasconcelos, pelo excelente trabalho, pelo convite. Bom, boa parte dessa discussão e o que a sociedade tem discutido, o quanto a gente tem lido, ouvido e visto sobre esse tema, voltou um pouco à tona por causa desse artigo que o Maurício já comentou. Ele saiu um pouco mais de um ano atrás, e onde nesse artigo eles comparam corredores correndo descalço e corredores correndo calçado. E aí, o objetivo, então, desse artigo específico era determinar as diferenças entre correr descalço e calçado, e que eles viram que correr descalço gera menos impacto. Por falar nisso, desculpe, esses slides estão nesse site. Se vocês clicarem lá em ensino, tem lá palestras, os slides estão lá. Porque a gente geralmente associa, olha, vou usar um tênis de corrida porque eu quero amortecer. Quer dizer, a ideia do tênis gera amortecimento, o tênis diminui o seu risco de lesão, o tênis protege o seu pé, o tênis melhora o seu desempenho, sua performance. Esses são os tais que eu quero colocar como mitos. E eu quero aproveitar o dia de hoje, então, para falar desses mitos como falácias. Então, eu escolhi apresentar essa apresentação na forma de um passeio por esses artigos científicos que têm falado sobre isto. Como o Maurício também lembrou, embora com isso eu quis ser menos parcial, é óbvio que em qualquer revisão a gente coloca nosso viés nessa revisão. Então, tem um viés aqui, perdoe-me por esse viés, e eu também, por causa do tempo, não pude selecionar tudo que eu gostaria e mostrar tudo que eu gostaria. Na verdade, esse achado não é nenhum achado novo. Não surpreendeu a comunidade científica esses dados. Eu vou querer mostrar que, olha, ok, já sabia disso há um bom tempo. Mas esse artigo teve o mérito de chamar a atenção da comunidade, dos corredores, da sociedade como um todo, sobre essa questão que é polêmica em virtude do mercado que atinge. Então, deixa eu mostrar que isso, na verdade, a gente já sabia um pouco. Esse artigo também é recente, do ano anterior, então, de 2009, eles compararam correr descalço com correr calçado. O resultado, correr descalço produz menor impacto e menor gasto energético. Gasto energético no sentido metabólico, não aqui no mecânico, já que gasto mecânico, energia mecânica, avaliação disso, estimativa disso em corrida ou no movimento humano é muito problemático. O metabólico um pouco mais trivial, essa medida direta. Por exemplo, esse outro artigo de 2001, quer dizer, já há 10 anos, o artigo se chamava correr descalço. O objetivo, então, desse artigo foi revisar as características do correr descalço. O resultado que ele encontrou é que correr descalço parece estar associado a menos lesões nas pernas e ao menor custo energético. Isso foi, na verdade, uma revisão, e ele tentou ser cuidadoso e colocar parece, eu traduzi aí, quer dizer, não quis afirmar que correr descalço gera menos lesões e menos custo energético, embora os dados da literatura, mas esse artigo veio depois, também sugira que correr descalço gera um menor gasto energético. Deixa eu mostrar um outro artigo, esse de 2008, ainda na mesma linha. O título do artigo uma pergunta bastante instigante, é a sua prescrição de tênis de corrida ou de calçado de corrida de longa distância baseada em evidências? Evidências, obviamente, a gente fala em evidências científicas. Então, o objetivo do artigo foi também uma revisão, olhar o que existia sobre nisso na literatura desses autores, era determinar se a prática de prescrição de calçado de corrida para corredores é baseada em evidências científicas. O resultado? Não. Até 2008, eles não encontraram um único artigo, uma única evidência científica publicada que mostrasse que a prescrição de calçados tem justificativa científica. Quando eu falo evidência científica, eu falo uma boa evidência científica, quer dizer, um estudo randomizado, controlado, onde tivesse claramente os resultados indicassem isso, nesse artigo de 2008.
Indo um pouco mais, essa pergunta também é muito bonitinha. Você paga, você recebe pelo que paga quando compra um tênis caro, um tênis de corrida caro? O objetivo desse trabalho, de 2007, foi determinar se os calçados mais caros fornecem mais amortecimento que calçados mais baratos. O resultado, tanto calçados caros como baratos fornecem o mesmo amortecimento. Não houve relação entre conforto e custo do calçado. Ok? Então, a resposta é não para essa pergunta. Bom, ainda mais outro artigo, esse de 2007, esse é um artigo de mais antropologia, patologia, paleontologia, desculpe, e eles quiseram investigar a incidência de lesão nos pés em humanos recentes e pré-históricos, quer dizer, foi um estudo paleontológico. Os resultados, as lesões nos pés em humanos recentes, de novo, são parcimoniosos, parecem ser mais sérias que de humanos pré-históricos, e esse fato pode estar relacionado ao uso de calçado. Quer dizer, os autores, os paleontólogos, colocam, olha, pelo esse estudo paleontológico, parece que as lesões atuais são mais severas. Então, o que mudou dos pré-históricos para cá foi o uso de calçados esportivos, tênis de corridas, por exemplo, e sapatos, etc. E tal. Então, talvez seja essa a culpa de ter mais lesões, na verdade. E não dos fisioterapeutas, por exemplo. Eles não culparam aqui os fisioterapeutas. Órteses ou qualquer coisa que você coloca no calçado, particularmente no calcanhar, e esses que você tira da prateleira, né? Esses não especificamente feitos para você aí. O custo importa, quer dizer, uma órtese mais cara, vai importar. Então, o objetivo desse artigo, de 2007, foi determinar se as palmilhas, órteses mais caras, fornecem mais amortecimento que palmilhas mais baratas. Resultado, tanto palmilhas caras como baratas fornecem o mesmo amortecimento. Quer dizer, isso aqui não é sobre o tênis em si, mas sobre esses dispositivos que a gente usa entre o pé e o chão para tentar diminuir o impacto, melhorar o desempenho, aumentar o conforto, etc. Esse artigo de 2006 tentou ver quais são os fatores determinantes para lesões nos membros inferiores em corredores de longa distância. De novo, uma revisão, o que é legal, porque, obviamente, isso já faz meu trabalho, de não ter que fazer a revisão tão extensa, foi bem mais fácil minha revisão ao pegar essas revisões. Vocês todos sabem disso quando vocês fazem trabalho para a escola. Né? Objetivo, determinar quais são as principais lesões em corredores e fatores de risco. Bom, a principal lesão, local de lesão é o joelho, e os principais fatores de riscos não foram, ou o principal não foi, por exemplo, o uso de tênis, mas sim distância total percorrida por semana e histórico de lesão. Quer dizer, quanto mais você corre, infelizmente, mais chance você tem de ter lesão, e se você já teve lesão, infelizmente, maior a chance de você voltar a ter lesão. Nada sobre tênis de corrida e nessa revisão sistemática, ou mesmo sobre a mecânica da corrida, padrão da corrida, nada sobre isso aqui. Bom, esse vai na mesma linha, não fala especificamente sobre corrida, mas mostra sim que o joelho é a região, o local mais preocupante, e acima da dor patelofemoral é a questão também das lesões mais preocupantes em corredores. Esse é um estudo bem legal, que foi feito em 2002, não sei se ele quis fazer de propósito, mas com 2002 corredores. Esse artigo recente, na verdade, do mês passado, semanas atrás, revisar a controvérsia se a história de lesões de fratura por estresse está associada à força de reação do solo ou com a taxa de carregamento, quer dizer, o loading rate, seja ela menor ou maior. É uma coisa curiosa aqui, quer dizer, há artigos que falam, olha, pessoas que têm uma história de lesão por fratura por estresse, seja ela na tíbia, seja ela no metatarso, mas esse artigo encontrou muito mais artigos, lesões por estresse na tíbia. Há essa discordância na literatura, que alguns autores mostram que pessoas que têm história de lesão por estresse têm uma taxa maior, ou fazem mais força sobre o chão, quer dizer, então o chão reage com essa força de reação do solo com maior amplitude e mais rapidamente. Então essa taxa de carregamento, a força cresce mais rapidamente.
enquanto outros autores mostram que esses mesmos tipos de sujeitos, com histórico de lesão por fratura por estresse, na verdade, apresentam esses valores menores e não maiores. Então, há até mesmo essa controvérsia, e há estudos que não encontraram nada. Olha, não há. Quando você compara com o grupo controle, pessoas que não tiveram história de lesão por fratura por estresse, comparando com pessoas que tiveram essa história, não acham nada. Nessa meta-análise, eles não encontraram diferenças na força-reação do solo, a força que o chão faz em você quando você entra em contato com o chão na pisada na corrida. Quando você comparava dois grupos, o grupo com história de lesão de fratura por estresse e o grupo controle sem essa história. No entanto, eles encontraram uma diferença na taxa de carregamento, quer dizer, esse loading rate. Mas olha só, é bem controverso, eles encontraram essa diferença no sentido que quem tinha um histórico de lesão por estresse tinha uma maior taxa de carregamento. A força do chão sobre você crescia mais rapidamente quando você atacava o chão na pisada na corrida. Mas olha só, isso aconteceu porque metade dos estudos encontraram essa diferença, enquanto metade dos estudos não encontraram diferença. Quer dizer, o tema, apesar de essa meta-análise ter encontrado isso, na verdade ainda é controverso. Por que metade encontra, outra metade não encontra? Bom, um pouco sobre idosos. Idosos, na verdade, não apresentam um padrão diferente de corrida do que adultos, então a gente não precisa se preocupar especificamente só por causa da questão idade em prescrever calçados específicos para esses indivíduos. Eles sim apresentam uma diferença, o Maurício até citou por coincidência aí uma adaptação que pessoas fazem por causa do trato iliotibial, em que o pé vira para fora. Na verdade, idosos já fazem isso de forma natural, talvez alguém ensinou para eles, mas eles fazem isso, e a hipótese disso, mas é só uma hipótese, de que você virar os pés para fora, está associado com a mesma questão da osteoartrite durante o andar, é que eles diminuiriam dessa forma o momento externo adutor sobre o joelho, diminuindo assim a compressão no compartimento medial do joelho, e isso, ao rodar os pés para fora, tem esse efeito aí. Mas isso são só hipóteses, não há, na verdade, dados que comprovem isto. Esse artigo de 2010 também, do ano passado, um artigo bastante legal. Esses autores, eles fizeram o seguinte: eles pegaram recrutas militares, cerca de 4.000 recrutas militares, dividiram em dois grupos. Avaliaram, então, o tipo de pisada desses indivíduos somente a partir do formato da planta do pé. Quer dizer, aquela ideia de que, olha, pise ou vá no podoscópio, ou vá no equipamento que mede essa distribuição da pressão plantar, ou simplesmente vá lá com o seu pé molhado, pise sobre um papel. Vamos lá ver como é o formato da sua planta do pé. E a ideia clássica disso, que você encontra, na verdade, até mesmo em sites de corrida ou revistas, em princípio, especializadas sobre esse assunto, a ideia clássica é o seguinte: olha, você tem um pé, você tem um arco plantar largo, mais do que o normal, mais largo que o normal, então você é um pronador severo, você tem um padrão normal, então você está neutro, entre neutro e pronador, mas o neutro já, na verdade, é um supino e prona, normal, mas em termos de valores normais. Então, para isso, eu vou mandar você usar um tênis de estabilidade ou um tênis só estabilizador, nesse caso, um tênis para controle do movimento, motion control. Nesse caso aqui, onde você tem um arco plantar muito pequeno, pelo menos na forma da planta do pé, eu vou te dar um tênis apenas para amortecimento, e provavelmente você é um subpronador ou um supinador. Então, isso você encontra em sites essa aqui é só uma das empresas que, por acaso, já foi citada aqui, acho que foi o Maurício que citou até o nome dessa empresa, e, curiosamente, talvez a maior revista, em princípio, em teoria, especializada sobre o assunto.
Então, o fato de a gente prescrever tênis de corrida baseado na forma da planta do pé, que quer dizer, para tirar um indicativo da altura do arco plantar, é um ato corriqueiro. E a hipótese dele, na verdade, ele já estava tão precavido, talvez por causa desses artigos anteriores, todos esses artigos anteriores, ele falou, olha, eu acho que esses caras estão todos errados, a minha hipótese é que, olha, não irá reduzir o risco de lesão em recrutas militares, mesmo se eu prescrever o tênis, segundo essas recomendações. O N desse sujeito, desses autores, foi incrível, quer dizer, cerca de 4.000 recrutas militares que fizeram um programa de treinamento normal, um programa de treinamento que envolvia a corrida, mas envolvia outras atividades, aliás, como deveria ser qualquer programa de treinamento de atividade física, não só correr, mas fazer coisas a mais aí. Bom, a conclusão desse estudo, em resumo, é que eles não encontraram diferença entre os dois grupos. Os dois grupos receberam sempre o tênis da mesma marca, aqui a marca não importa, não é importante, mas eles controlaram isso. O grupo controle recebeu sempre um tênis estabilizador, mas não prescrito em função da planta do pé. O outro grupo, de cerca de 2.000 pessoas, aí sim, em função da planta do pé, olha, há um indicativo de arco plantar alto, baixo ou normal, os tênis foram prescritos para controle do movimento ou para amortecimento. Bom, após 4 meses, eles foram lá após esse N grande, eles conseguiram controlar diversos fatores. Após 4 meses de treinos, eles não observaram nenhuma diferença entre incidência e lesão. O que eles observaram, na verdade, é que o grupo que teve prescrição de tênis específica, teve uma incidência de lesão um pouquinho mais alta que o grupo controle. Mas como isso não foi estatisticamente significativo, obviamente a gente se refere que não houve diferença entre os dois grupos de forma adequada. Bom, tudo isso é um pouco preocupante. Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, eu realmente preciso de tênis ou não? Cada um pode ver isso de formas diferentes. Eu não sei se vocês conseguem ver para que lado essa menina está girando, mas ela gira para lados diferentes conforme você olha, e talvez seja essa questão do calçado. É uma questão mais complexa do que, olha, sim, use tênis, não use tênis. Então, deixa eu me resumindo aqui, quer dizer que a gente deve correr descalço? Não. Pela mesma linha de argumentação que eu procurei mostrar aqui, olha, não há evidências científicas que sustentem o uso de calçado, não há evidências científicas suficientes que sustentem uma forma de corrida sobre a outra. E quer dizer que qualquer tênis serve? Também não, porque eu queria que vocês mudassem, então, a sua visão, quer dizer, como vocês olham as coisas. Antes a gente pensava que um tênis ia nos ajudar, eu acho que agora a gente tem que pensar que um tênis vai nos atrapalhar. Então, escolha o tênis que menos nos atrapalhe para correr. Por isso importa, sim, a escolha do tênis. Mas tudo isso, na verdade, pelo menos quer dizer que não há evidências para impor a utilização de tênis para ninguém. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco como o que a gente prescreve e o que a gente fala para as pessoas. E talvez isso é um grande choque para a maior parte das pessoas, e obviamente isso é um choque terrível para os fabricantes de tênis. Mas da nossa parte, isso requer, então, uma quebra de paradigma. Mas esse físico falou uma frase muito bonitinha, que paradigmas não são quebrados porque as pessoas mudam de ideia, mas sim porque as pessoas com os paradigmas antigos, elas morrem, e as pessoas novas, então, vêm com novas ideias. E por isso ele falou que ciência avança a cada funeral. Ok? Bom, muito obrigado e feliz dia da mentira. Eu achei desnecessário dizer, mas eu não tive patrocínio de nenhuma empresa de tênis para essa palestra.